Segunda Reis 19, do 14 ao 19. Segunda Reis 19, do 14 ao 19, que fala sobre essa carta que o rei Ezequias recebe. Aleluia! Me sinto muito honrado pelo pastor ter me dado essa oportunidade deste lugar. Aleluia! Confiado nessa tribuna a mim. Isso é sinal que ele viu em mim um homem de Deus. É Deus! Porque nós não somos conhecidos por fazer propaganda de nós mesmos, mas somos conhecidos pelo testemunho que as pessoas dão para nós. Não temos que dar testemunho, mas sim do que as pessoas dão para nós. Mas eu daqui a pouco vou dar um testemunho da minha vida. Aleluia! Amém? Todos acharam? Todos abriram? Amém! Então vamos juntos aí. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias estendeu-as perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, tu só és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o seu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os seus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivente. Verdade é, ó Senhor, que os reis de Assíria assolaram os agentes e as suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sejais servido de livrar das suas mãos, e assim saberão todos os reinos da terra que tu só és o Senhor Deus. Aleluia! Podeis assentar. Glória! Glória a Deus! Meu Antes Deus! de nós entrarmos na palavra, primeiramente eu quero falar de algo que muitas vezes nos preocupa. Quando nós olhamos e vemos igrejas com bancos vazios, com cadeiras vazias. Mas sabemos que uma igreja ela é grande não é pela quantidade de pessoas, mas sim pelo que ela prega, pelo que nós vemos da igreja, pelo que nós observamos, porque aí sim nós vemos o que? A mão do Senhor sobre essa igreja. Porque muitas vezes você está num ambiente muito cheio, lotado, porém, é como dizem, né? A própria palavra diz o quê? Muitos me adoram por lado, mas seus corações estão longe de mim. Muitas vezes é importante e bom que estejamos poucas pessoas, sejamos poucas pessoas. Porque só assim nós temos a oportunidade de prestar atenção na palavra e não em quem está muitas vezes do nosso lado, tirando a nossa atenção. E falando nisso, certa feita lá na igreja, num culto de quarta-feira, onde não vai muitas pessoas, eu tinha sido cometido com um tumor na cabeça. Isso tem uns 4 anos. Eu fui cometido com um tumor na cabeça, onde depois de ver todos os exames, o médico falou que só teria um jeito, operar. E não podia ser qualquer médico. Tinha que ser um médico de cabeça e pescoço. Eu nem sabia que tinha essa especialidade. Médico de pescoço. Descobri. De cabeça e pescoço. Pois esse tumor entrelaçou uma veia do cérebro. Então corria risco. Então tinha que ser a pessoa que entendesse especialmente de duas coisas. E o SUS não faz. Porque não tem esse médico. Teria que ser particular. E não estou fugindo da nossa não, tá? Só para vocês entenderem como Deus opera numa igreja com poucas pessoas. E o médico falou isso, eu cheguei em casa e fui ver o valor. 29 mil. Fora depois a recuperação, né? 29 mil há 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás. Uns 4 anos, né? E eu falei, como é que eu vou fazer essa operação? E o médico falou, tem que ser urgente. Isso foi numa terça-feira, na quarta de culto de oração, lá na igreja. E o culto lá na igreja, geralmente, às quartas-feiras, quem dirige são as mulheres. E eu estava lá, no finalzinho lá, perto da porta, sentado, e o culto começou, e eu ali, né, preocupado, né? Aí a igreja orando por mim, eu não sabia o que estava acontecendo. E quando essas poucas pessoas, eu ouvi uma voz falando comigo baixinho. Fala para a igreja parar de orar, porque o pastor não tem nada. E o caroço está decadente. O caroço crescendo cada vez mais.
E eu pensei, irmão, por mais que nós temos fé, a gente sempre duvida. Somos igual ali Gideão, quando o Senhor falou para ele matar o povo, ele pediu um monte de prova. E eu fiquei parado, falei, não é possível. Isso eu estou delirando. E aquela voz falou, eu não dei muita importância. Dei importância que eu fiquei preocupado. Eu ouvi, mas fiquei quieto. E as irmãs lá louvando, o Senhor estava começando louvando o Senhor. E daqui a pouco a voz me falou, mas não me falou mais manso, mas falou me dando uma ordem. Levanta e fala para a igreja parar de orar, que o pastor está curado. Meu Deus, aleluia. Eu pedi licença, meu filho, é prova disso. Glória. Pedi licença, falei, irmãs, dá licença. Ela louvando, interrompi o louvor. Eu tenho que falar algo. Deus mandou dizer para vocês pararem de orar, que eu estou curado. Mas o cara estava na minha cabeça. Terminou o culto, fui para casa. Quarta para quinta, meu irmão não conseguia dormir. Aquele caroço ele queimava tanto, mas tanto, mas tanto. Eu falei, vai explodir. Era um caroço duro. Pela manhã, na quinta-feira, eu acordei, não consegui cochilar. Quando eu levantei, tomei o banho, poder abrir a loja, o caroço estava mole, igual gelatina. E queimando. Aí eu pegava pano molhado e botava, pano molhado e botava. E passou a quinta-feira o dia todo assim. Quinta para sexta, fui dormir. O caroço queimando. Mas chegou lá, 11 horas da meia-noite. Dormi, peguei no sono. Quando eu acordei na sexta, cadê o caroço? O caroço sumiu, a dor sumiu. Aleluia. Não ficou nada, eu estava assim, nada. Aqui. O Rio lá, falou médico também. Liguei na época, Sociedade Secreta ali. Liguei, marquei a consulta, fui lá. O médico olhou, passou pela máquina de novo lá, da cabeça. O que aconteceu? Sumiu o caroço. Até o dia de hoje. Aleluia. E num culto com 7, 8 pessoas, amados. É, Então, muitas vezes eu falo assim, eu não vou entrar naquela igreja porque tem pouca gente. Porque tem gente que gosta de movimento. olha aí, Jesus. Então, por isso que toda vez que eu vejo na igreja com poucas pessoas, eu gosto de falar isso. Sabe? Aleluia. Porque isso vai estimular a fé de vocês para saber que Deus opera. Não é na multidão, não. Ele opera no meio de 3, 4. Glória. E milagres, outros milagres nós vimos na igreja. Uma igreja que tem poucas pessoas. Várias coisas aconteceram naquela igreja que tem acontecido naquela igreja. Então vocês creiam que Deus opera. Aleluia. E muitas vezes você não vai ver esse milagre numa igreja com muita gente. Sabe por que as pessoas muitas vezes eles prestam atenção em tudo, menos em buscar o Espírito Santo. Porque estão preocupados com outras coisas. É jogo de luzes, é celebridade. Estão preocupados com outras coisas. Mas quando nós entramos na casa do Senhor, nós entramos somente com propósito. Adorar a Ele, Oh, glória. servir a Ele e pedir a Ele. Venha nos usar. E eu confesso nesta noite ao Senhor. Que venha me usar nessa palavra. Aleluia. É, E o que eu Deus. falar aqui, amados, seja gravado na tábua dos vossos corações e na minha também. Porque eu sempre busco falar aquilo que vem do alto, não somente do meu conhecimento humano, pois eu ainda não sei nada, eu sou eterno aprendiz na palavra do Senhor. Como o pastor falou, muitas vezes eu tenho pregado para muita gente, mas também tenho pregado para pouca gente também. A quantidade não importa, sabe o que importa? É o coração de vocês. Como vocês estão recebendo essa palavra? E Glória. essa palavra, meu irmão, tem que entrar mesmo, e que nós temos que tomar posse dela. É um culto de campanha onde o título é uma carta para Deus. Nós vemos que aqui não é só o título, não. É a palavra de Deus. Onde um homem, em seu desespero, sabendo que não poderia resistir a um exército tão grande, ele só focava o quê? Qual a sua única alternativa? Buscar em Deus. E muitas vezes é assim também na nossa vida. Muitas vezes há algo que não é, que nós não vamos conseguir fazer. Nós precisamos de Deus, temos que buscar a Ele. Muitas vezes, coisas que independem de nós. Nós queremos fazer, mas não depende de nós. Mas depende sim, somente de Deus. E é o que Ezequias fez. Ele fez o quê? Buscou a Deus. Porque o seu povo está em Deus. Mas antes de tudo, vamos conhecer um pouquinho da história de Ezequias. Quem foi Ezequias? Ezequias foi filho de Acais, que o rei Acor sucedeu. E nós sabemos que o pai dele, como o pai de Gideão também, era um idólatra. Ele acabou com tudo que havia na cidade. Tudo, espaço de adoração ao Senhor. Ele levantou postes ídolos em toda a cidade, cada esquina tinha um altar a Baal. E ele afastou o povo da adoração ao Senhor. E aquilo ali desagradava muito Ezequias. Você vê
que o que nós podemos aprender aqui, já no princípio, nós podemos aprender, meu irmão, que nem tudo aqui nós convivemos, nós temos que aceitar porque nós procuramos servir ao Deus verdadeiro. Nada é hereditário. Você vai falar assim, porque meu pai foi assim, eu vou ser assim. Síndrome, né? Daquele que fala assim, é o cara que a pessoa que se conformou. Não, se meu pai é assim, minha mãe é assim, eu seria assim também. Não. Aquilo desagradava muito Ezequias. Porém, ele só veio tomar posse do reino aos seus 25 anos. Que ele veio tomar posse. E quando ele toma posse, o que ele faz? Tudo aquilo que o pai dele fez, ele desfez. Tudo aquilo que o pai dele construiu, ele destruiu. Ele voltou, fez o povo voltar a adorar a Deus. Ele estimulou, avivou os cultos a Deus. Ele criou um avivamento. E é isso muitas vezes que falta em nós. Nós criarmos um avivamento a Deus de novo. Porque muitas vezes as pessoas se preocupam em tantas coisas, mas esquecem do melhor, que é buscar o povo realmente, trazer o povo a adorar a Deus, na sua essência, na sua verdade, na sua palavra. Muitas vezes é muito bom, irmão, nós vivemos de festa, fazer festa na igreja, fazer isso, mas aonde está realmente a adoração ao Senhor? Meu Deus. Adorar o Senhor não é para qualquer um. Adorar o Senhor é se dedicar de várias coisas. Adorar o Senhor é muitas vezes você deixar aquilo que você gosta para poder agradar o Senhor. Como o apóstolo Paulo fala, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em nós, irmão, não é a nossa vontade que tem que ser, mas sim a vontade do Senhor em nossa vida. E Ezequias escolheu isso. Ele, como rei, podia não ter continuado como o pai dele, mas ele viu que aquilo ali estava desagradando a Deus. E ele via também o quê? Que todos aqueles que levantavam altar a deuses estranhos, eles se tornavam presas de Senaqueribe. Porque Senaqueribe invadia a cidade e destruía tudo, e levava todo mundo escravo, e levava todas as suas riquezas. E nós sabemos, se nós voltarmos um pouquinho atrás, Senaqueribe já começa a explorar Judá um tempo atrás. Porque ele começa a ameaçar Acais, e Acais queira até arrancar o ouro das portas da casa de Deus, para poder dar a Senaqueribe, para poder agradar ao inimigo. E aquilo desagradava muito a Ezequias. Então, olhando aquilo ali, ele com certeza na sua mente assim, quando eu me tornar rei, isso vai acabar. Mas ainda que o meu povo, olha só, meu povo é pequeno. Como é que eu vou encarar um exército tão grande? Como? Como eu, na minha fragilidade, sendo um povo, muitas vezes a Bíblia fala, um povo miúdo. Porque por mais que você tenha um exército num reino, mas o outro tinha muito mais, porque ele vinha saqueando cidades. E nós sabemos que muitas vezes, quando eles saqueavam a cidade, eles levavam as pessoas escravos, e aqueles soldados daquele reino viravam soldado deles também. Então o exército só crescia. Então ele recebe essa carta dos mensageiros, a qual o Senaqueribe já fala, eu vou invadir a cidade, vou tomar tudo. E vou tomar posse. E ele ainda tenta negociar ainda, lá atrás ele tenta negociar. Mas Senaqueribe estava determinado. E assim também, muito bem, na nossa vida. O inimigo, ele está determinado a destruir. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Todos os dias, ele tem andado e te observado. E visto onde é o seu ponto fraco. Senaqueribe via onde? O ponto fraco de Judá. Que era um povo que não poderia competir com ele, porque o exército ainda era pequeno diante dele. Mas a lição que nós aprendemos é que Ezequias, ele recorre a Deus. E esse mesmo Ezequias, se vocês forem ver, ele fez muita coisa. É aquele mesmo Ezequias que na frente, depois de tudo isso, ele vai pedir a Deus ainda mais 15 anos para servir o Senhor. Olha o que nós aprendemos também com isso. Que quando nós queremos fazer o Senhor, nós não queremos buscar para nós somente. Muitas vezes as pessoas, o que a Bíblia fala? Pedis, né? Quando nós pedimos as coisas, pedimos o quê? Mal. Por que nós pedimos mal? Porque nós queremos pedir as coisas para o nosso bel prazer. Meu Deus. Para o nosso bel prazer. E as pessoas, quando na verdade, nós temos que pedir algo que venha servir para agradar ao Senhor e para servir ao Senhor. Muitas vezes você fala assim, eu quero um carro. Para que você quer um carro? Para passear? Ou para voltar na obra? Você poder ir para a igreja, voltar para a igreja, às vezes dar carona com um irmãozinho. Qual o propósito daquilo ali? Você tem pedido uma bênção, muitas vezes você não vai receber, sabe por quê? É bênção que muitas vezes vai te afastar de Deus. Vai te levar para outros caminhos. O que eu entendo é que em tudo nós devemos sempre procurar servir a Deus. Porque nós não somos proibidos, nós não temos
nada que achar que nós nascemos para ser miseráveis, não. Porque o Senhor também diz que nós nascemos para ser o quê? Ter o melhor da terra. Mas o melhor da terra é daquilo que nós plantarmos para Ele. Aí sim nós vamos receber a colheita. É como dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. Muitas vezes as pessoas querem colher aquilo que não plantou. Meu Deus. E aquele que colhe que não planta, ele está roubando a horta de alguém. Não é verdade? Ele está roubando a horta de alguém. Aquela pessoa que não é dizimista, mas ele está sentado na cadeira que alguém comprou, ajudou a comprar. Ele está bebendo da água do bebedouro que alguém ajudou a comprar. Ele está usufruindo do ventinho do ventilador que alguém ajudou a pagar a conta de luz. E ele não tem cooperado com nada. Então ele está fazendo o quê? A Bíblia fala uma palavra muito forte, roubando a Deus. Mas não é roubando a Deus. Aquilo ali, né? Vamos tirando o contexto ali. Mas você está colhendo aquilo que você não plantou. Você está colhendo a horta de alguém. Então o que nós aprendemos é isso. Que cada vez mais, quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos nesse sentido, nós apresentarmos algo diante do Senhor, o que nós temos pedido? Ezequias, quando apresenta a carta, ele não pediu somente para livrar a ele. Ele pede para livrar quem? O seu reino. Pessoas. Porque Ezequias, como ele, não ia fugir. Eu posso fugir, eu vou abandonar o reino, todo mundo aí vai. Mas não. Eles estavam pedindo, intercedendo pelo povo. Intercedendo pelo povo. É isso que nós temos que aprender. Né? Quando nós buscamos, não somente para nós buscamos por pessoas, buscamos em prol das coisas de Deus, em prol de livrar alguém da mão do inimigo, Deus começa a nos abençoar. Porque Ele vê que Ele pode contar com você nas grandes batalhas, que pode contar com você para interceder por uma pessoa, pode contar com você para que você possa ajudar alguém. Então isso nós temos que começar a entender, irmãos. Que nós não temos que buscar para nós não, nós temos que buscar por pessoas, buscar para o reino de Deus. Porque o reino de Deus é o que importa. Nós temos que nos sacrificar sim. Servir a Deus, fazer o que nós fazemos, é sacrificar a Deus. Muitas vezes as pessoas olham para o pastor e não sabem as dificuldades que ele passou para construir uma igreja. As pessoas muitas vezes gostam, eu sempre falo, né? Eu sempre falo isso, que é muito fácil você dar opinião. Mas comentei isso. Eu sempre falo isso. Sabe por quê? A opinião ela não dá trabalho nem custa dinheiro. Mas quando você dá opinião, tem que fazer o seguinte: eu posso fazer? Então faça você. É igual muitas vezes nós chegamos em algum lugar, determinado lugar, você vê, chega numa igreja, por exemplo, você vê uma cadeira caída. Aí tem pessoas que vão passar e falam: pastor, tem uma cadeira caída ali. Pô, mas peraí, quem viu a cadeira caída primeiro? Não foi você? Deus mostrou para você, então não levanta a cadeira. Tem pessoas que gostam de terceirizar as coisas. Tem pessoas que gostam de terceirizar até mesmo as suas bênçãos. Tem pessoas que você ora, mas ele não ora contigo. É uma das coisas que eu sempre ensino na igreja: você não ora com ninguém que está à toa. Porque o povo tem a mania, às vezes você sai de casa e passa por um, mas não vai lá, ora por mim. Eu orar por você, irmão, quem tem que buscar é você. Eu vou orar com você, por você não. Vamos orar junto. Isso é terceirizar. Você não tem a obrigação de orar por pessoas que estão à toa. Sabe por quê? Você tem suas ocupações e mesmo assim você faz a obra de Deus. E se nós olharmos dentro da Bíblia, Deus não chamou ninguém que estava à toa. Aleluia. Porque tu pode ver assim, a pessoa que está à toa, a pessoa que não faz nada está sempre ocupada. Já reparou isso? A pessoa que está à toa, ela está sempre ocupada. Ela nunca vai estar disponível para fazer nada. A pessoa vai estar na esquina à toa. Meu irmão, vamos me ajudar? Agora eu não posso, eu vou. Ele está sempre ocupado. Quando tu vai, foi e voltou, ele está no mesmo lugar. Deus sempre chamou que ele está trabalhando. Só nós olharmos. Quantas pessoas estavam trabalhando? Pois é, estavam trabalhando. Gideão estava trabalhando. Nós pegamos por todo mundo estava trabalhando. Sabe por quê? Pessoas que trabalham têm compromisso com a obra de Deus. Pessoas que trabalham, elas sabem que realmente Deus sabe qual é para falar. Eu posso contar com esse. Porque ele tem compromisso não somente com a sua vida, mas também, se ele tem compromisso nas coisas que ele faz para ele, ele vai ter compromisso com as minhas coisas. Glória. Deus vai chamar o ocupado. Mas voltando aqui. Uma das coisas que Ezequias faz, a qual muitas vezes nós temos que aprender e fazer, é tirar ídolos da nossa casa. Muitas vezes, sem perceber, nós
cultivamos ídolos na nossa casa. E Ezequias, quando ele começa a destruir e derrubar os altares, uma das coisas que ele destrói, o que é? É a serpente de bronze. Porque aquela serpente de bronze, ela teve uma utilidade sim, mas quando o povo saiu do deserto, estava mordido. Eles foram picados por cobras. Então o Senhor falou com Moisés: faça um serpente de bronze, todo aquele que olhar para a serpente será o quê? Curado. Mas o povo o que fez? Pegou a serpente e ficou idolatrando a serpente, esqueceu de adorar a Deus. E muitas vezes nós adoramos coisas, adoramos objetos em nossas casas e esquecemos de adorar a Deus. Muitas vezes nós transformamos aquilo que é para o nosso bem dentro da nossa casa, nos transformamos como um altar a Baal. E nós não observamos isso. Muitas vezes a pessoa trata melhor o carro do que trata a sua esposa. Muitas vezes a pessoa tem ciúme de uma coleção de alguma coisa. Não, ali ninguém toca. Só ele pode tocar. Isso é adoração. Quando na verdade tudo que está dando lá pertence à família. Não existe um cantinho preferido, não existe um perfume de um, não existe o desodorante de um. Tudo é compartilhado. Desde o momento que eu começo a separar, eu já começo a adorar. Não, isso é só meu. Se é só meu, ninguém toca. Já virou idolatria. Então, uma das coisas que ele faz, desviou o povo, tirou a serpente, quebrou ela todinha, destruiu, e o povo não tinha mais o que olhar. Então, muitas vezes, nós vemos que tem campanha da arca, né? As pessoas começam a, não sei o quê, vocês botam lá na igreja, e as pessoas começam a olhar para a arca, quando na verdade tem que olhar para Deus. São simbolismos que afastam as pessoas de Deus. Isso desagrada a Deus. E quando nós olhamos para cá, vou tentar. E quando nós olhamos para Ezequias, nós aprendemos várias lições, amados. Várias lições nós aprendemos. É como, né, destruir aquilo que muitas vezes vai atrapalhar o povo. O que tem atrapalhado, às vezes, a sua caminhada? Nós temos que começar a observar isso. Existe um versículo, quando nós saímos a ceia lá em 1 Coríntios 11, que diz, né? Examinai, né, a nós mesmos. Muitas vezes é necessário que nós venhamos fazer um balanço da nossa vida de como nós estamos progredindo na obra de Deus. Porque se eu estou aqui hoje, então amanhã tem que ser melhor do que hoje. Com o que eu estou passando aqui hoje, com o que eu estou vendo aqui hoje, eu estou aprendendo mais que amanhã você virar isso hoje vai ser uma lição. E amanhã eu vou aprender outra lição com Deus. Glória! Então isso é crescer, porque nós vamos aprendendo. Agora quando nós começamos a regredir, não quero mais, vou parar de olhar para a palavra, eu não vou ler mais, não vou fazer minha devocional diária, eu não vou orar. Aí as coisas começam a complicar. E essa semana nós tivemos lá na igreja de Jambuã, muito difícil. A semana está sendo difícil para nós lá, não para nós, mas o auxiliar pessoas de fora. Mas porém, os parentes fazem parte da igreja, então vamos auxiliar pessoas que não são crentes. Né? Então, vamos passar por um momento bem complicado. Então, eu sempre falo, por que acontecem certas coisas em família? Porque muitas vezes abrimos exceções e concessões. Muitas vezes, amados, você, sem perceber, você por amor a alguém, você por amizade a alguém, você abre exceções na sua casa. Você abre concessões a alguém na sua casa. E nós sabemos que a nossa casa, é como eu sempre falo, nossa casa é nosso reino. Se a nossa casa serve ao Senhor, aqueles que entram nela têm que seguir as nossas regras. E muitas vezes, por querer agradar alguém, você muitas vezes quebra a regra diante de Deus. Não, mas a pessoa é minha amiga, a pessoa é meu parente, ela vai me visitar, ela tem esse costume. Se eu falar para vocês que vocês não podem não cozinhar, pode colar perto da minha vizinhança, pergunta lá, quer cozinhar? Eu tenho, agora são 7, eu tinha 8, somos 8 irmãos. Eu moro 23 anos na mesma casa. Se você for lá perguntar, alguém conhece os irmãos do pastor Luiz? Ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. Sabe por que eles nunca foram na minha casa? Nunca foram. Eu que os visito. Eles nunca foram. Em 23 anos, eles não sabem nem onde eu moro. Saber sabe porque endereço, né? Mas saber assim o caminho para ir lá, nunca foram. Porque uma das coisas que eu sempre prezo, minha casa, minhas regras. Eu falo isso para todo mundo. Na
minha casa não é do cigarro nem bebida. E quando nós convidamos alguém para o aniversário, no começo eu convidava, hoje em dia nem convido mais. E nem estou convido para não, até que eu tenho muita sobrinha, casou, nunca fui convidado para o casamento. Como é que pode isso? Nunca fui convidado para o casamento, já tem sobrinho de sobrinho, né? Sobrinho de segundo grau, não é isso? Nunca fui. Sabe por quê? Eu nunca abri exceção na minha casa. Regra é regra. É o que Ezequias está fazendo aqui. A regra não pode ser quebrada. Se eu procurei servir a Deus, eu vou servir a Deus. Porque só assim Ele vai atender os meus pedidos. Então, se você quiser ter uma vida plena com Deus, não importa o que vocês façam, não importa as coisas que aconteçam, porque realmente servir a Deus, muitas vezes você vai lidar com situações e falar assim, poxa, mas só acontece comigo porque eu sirvo a Deus? Sim, porque por servir a Deus não é perseguido, mas também a Bíblia não te engana, ela tem a palavra para tudo que você quer, tudo que você questionar. Se você não souber onde está na Bíblia, abre o Google lá e procura. Cria uma solução na Bíblia para essa palavra aqui, porque eu estou passando. Vai ter lá. O porquê que está passando por aquilo ali. Porque ela tem a resposta e a solução. A resposta está na palavra, a solução não vai seguir ao Senhor. Com dignidade e diligência. Essa é a grande verdade. Então, não abra concessões nem exceções na sua casa. Sua casa, suas regras, suas leis. Porque sua casa é seu reino. Se tem pessoas que estão mais com mau costume, atende no portão. Porque tu não sabe o que aquela pessoa quer para você ou deseja para você. Muitas pessoas no mundo de valor grande, né? Não, tem pessoas que lançam setas malignas. Às vezes você fala assim, a pessoa nunca vai ter, porque eu não tenho nada, a pessoa vai ter inveja de mim. É aquele nada que você tem que a pessoa quer. Porque nem aquele nada ele tem. E muitas vezes ele quer roubar a sua paz. E Ezequias, ele não abriu exceção. Ele fez o que tinha que fazer. Derruba tudo. Destrói tudo. E começa a trazer o povo de novo para Deus. Então é isso que nós estamos fazendo na nossa família. Trazer o povo de novo para Deus. Buscar cada vez mais falar da palavra de Deus. Ainda que as pessoas te abandonem. Ah, não vou na casa de fulano, fulano é muito chato, só fala de Bíblia. Mas nós falamos de Bíblia para quem não é crente. Vamos falar de Bíblia para quem é crente? Se você falar para uma café, eu vou falar tentando convencer de Bíblia. Por quê? Ele já não é cristão? Já não serve a Deus? Eu vou falar de Bíblia para aquele que não é, para aquele que não serve. E se isso incomoda, é melhor que não visite. Essa que é a grande verdade. Porque só assim, aí nós vemos que Ezequias, ele tinha crédito com Deus. Se eu numerar aqui, até separei uma coisa aqui, ó. Ezequias destruiu todos os postes de Baal na cidade, quebrou a serpente de bronze, fez importantes reformas de culto, de adoração a Deus, governou com justiça e honestidade, que é difícil achar no tempo de hoje. A Bíblia diz que o povo se alegra quando o rei governa com justiça. E no seu reinado teve o quê? Um avivamento de buscar o povo para Deus de novo. É isso que nós temos que nos preocupar. Trazer esse povo, como que era nosso vizinho que vai lá nos visitar, nossos parentes que vão nos visitar, que é o Senhor Deus, buscar acender esse avivamento da palavra de Deus no coração deles e fazer com que eles venham seguir esse Deus que nós servimos. E Ezequias, ele, na sua vida, ele faz dois pedidos a Deus. Primeiramente, para que o livre desse povo. E depois ele faz mais um pedido. Quando o profeta vai lá entregar a ele um recado de Deus, falando que para ele arrumar sua casa, que ele teria pouco dia, dessa vez ele morreria. E o profeta sai. O que Ezequias faz? Ele coloca seu rosto na parede, olha para a parede e começa a orar a Deus, pedindo que o Senhor acrescentasse mais alguns anos na vida dele, porque havia ainda muita coisa para que ele fizesse na obra de Deus. No mesmo momento que ele começa a orar, Deus vai ainda, o profeta no jardim, nem saiu ainda do palácio, no jardim, Deus vai lá e fala o que? O profeta? Volta lá, fala aqui com Ezequias, que eu lhe dei mais 15 anos de vida. Aleluia. Isso é ter crédito com Deus, irmão. Onde sua morte estava decretada, o próprio Deus volta atrás. E assim também na nossa vida. Nós temos que começar, porque quando nós temos essa intimidade com Deus, nós buscamos em Deus o nosso socorro. Muitas vezes recebemos a notícia de morte, mas Deus fala, não, ainda tenho que fazer alguma coisa pela minha obra ainda.
ainda há vida ali. E Deus nos socorre. Mas para que nós possamos fechar aqui, o segundo pedido que é respondido é o 2 Reis 19, do 32 ao 35, que diz assim, se você quiser me acompanhar, eu leio no capítulo, 2 Reis 19, 32 ao 35. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: não entrarás nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu imputarei essa cidade, para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, no 35, que aquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil deles, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Esse é o Deus que nós servimos, amados. Ele está pronto a nos livrar. Precisou de Ezequias entrar na guerra? Precisou ele levantar uma espada ou lançar uma flecha? Não. O anjo do Senhor exterminou 180. Não é pouca gente não, hein? 185 mil pessoas morreram. Ali só haviam corpos. É assim que Deus faz com nossos inimigos. Mas para que isso aconteça na minha e na sua vida, é necessário que nós sejamos sempre fiéis ao Senhor. Aleluia! Andando de acordo com aquilo que Ele tem nos ensinado. Andando de acordo com a sua palavra. E andando e observando sempre as leis e os mandamentos. Pois as leis não foram abolidas não, tá? Essa não. Não foram abolidas não. Porque o próprio Jesus fala o quê? Observar a lei. Observar a lei. Porque essa mesma lei, que muita gente diz que foi abolida, ela serviu de amparo para o Código Civil brasileiro. Está lá. Não roubarás, não matarás, pois há punição contra isso. Então, que nós possamos sempre observar e falar: Senhor, eu sou digno de receber de Ti o que eu tenho de pedido. Realmente, eu sou digno de chegar diante da parede e pedir por uma cura e o Senhor me atenderá? Só você sabe se você é digno disso. Só você sabe se realmente você é merecedor disso. Essa é a grande verdade. Que isso sirva para a nossa reflexão, não somente hoje, mas todas as vezes que nós olharmos para a palavra e nos depararmos com problemas em nossas vidas. Amém? Então fica essa palavra, agradeço por lá.